Leia as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós faremos a leitura a partir do verso 17 até o verso 24. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 17 até o 24. Assim nos diz a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com aqueles cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Deus. No sentido que, quanto ao trato passado, despojeis do velho homem que se corrompe, segundo a consciência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Curvem suas cabeças, vamos orar novamente. Santo Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais um culto que nós possamos estar aqui e prestar esse serviço ao Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos separou para estarmos aqui esta noite, para cultuarmos a Ti, cantarmos louvores ao Teu nome, orarmos a Ti, ó Deus, e assim também ouvir a Tua voz a falar conosco. Seja conosco agora, Deus, na ministração da Tua palavra. Que as nossas mentes, os nossos corações estejam abertos, ó Deus, para Te ouvir. Use, meu Deus, para falar à Tua igreja. E que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Que o Teu nome seja único, ó Deus, seja exaltado aqui esta noite. No nome santo e amado de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. É dito que, logo após a abolição da escravidão aqui no Brasil, muitos dos escravos que foram libertos, eles continuaram a viver como se fossem escravos. Uns por medo do que poderia acontecer com eles, por medo do desconhecido, outros porque simplesmente não tinham o que fazer e desejavam continuar servindo aos seus senhores e trabalhavam apenas para ter um lugar onde morar e o que comer. E assim eles continuaram a viver. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos, eles continuam como se fossem escravos do pecado. Pessoas que se afirmam terem sido libertas por Cristo, confessam o nome do Senhor, mas vivem como se não fossem sido realmente libertos. Homens e mulheres que, embora confessem Cristo como seu Senhor e Salvador, não vivem realmente essa liberdade que é dada em Cristo. Eles não vivem essa libertação do escravo, ao qual eles falam terem sido libertos. Tais homens e mulheres, eles permanecem a viver como se ainda estivessem presos ao pecado, como se ainda estivessem sendo escravos do pecado. E a pergunta que nos vem é: será que eles realmente foram libertos da escravidão do pecado? Será que tais homens e mulheres realmente conheceram a Cristo, têm esse conhecimento de fato de Cristo? Será que eles realmente reconhecem o senhorio de Cristo sobre suas vidas? Ou eles são apenas cristãos nominais? Pessoas que se dizem cristãs apenas por falar, mas não sabem o que é ser cristão, não vivem realmente o verdadeiro cristianismo. Olhando para esse texto, o tema que eu proponho para essa noite é: vivam a nova vida em Cristo. E o meu propósito é mostrar como é esse viver da nova vida em Cristo. Como é que nós, como cristãos, confessos, cristãos que se dizem libertos da escravidão do pecado, devemos viver? Como é que nós que pregamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, como deve ser o nosso andar? Mesmo a Escritura sendo clara da necessidade de arrependimento, mesmo a Escritura sendo clara da necessidade de nos despojarmos do velho homem, muitas pessoas ainda vivem na prática do pecado. E ainda pior,
Muitos falsos mestres se levantam e pregam que não há necessidade de mudança de vida. Uma vez que você reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode vir como você está e permanecer como você está. Não há necessidade nenhuma de mudança. É isso que eles pregam. E aí a gente vê igrejas e mais igrejas sendo abertas, e cada uma com uma sua doutrina diferente, e apenas massageando o ego das pessoas. Ao invés do pecado das pessoas serem confrontados, as pessoas têm o seu ego massageado. E a gente vê igrejas e igrejas lotadas, esperando milagres, curas e mensagens que massageiem o seu ego. As pessoas não querem mais que os seus pecados sejam confrontados. As pessoas não querem mais que os seus pecados sejam revelados. Elas querem apenas serem acalmadas, serem aceitas como são e continuarem a viver como são. É certo que todos nós somos pecadores. O próprio Davi vai dizer lá no Salmo 51 que eu nasci em pecado e em pecado concebeu-me a minha mãe. Nós somos pecadores, nós nascemos em pecado, o pecado habita em nós. Mas isso não significa que nós devemos viver na prática do pecado constantemente. Mesmo que essa seja a condição humana, mesmo que essa seja a nossa condição, mesmo que nós nascemos escravos do pecado, um dia Cristo nos achou e nos libertou. E uma vez que Cristo nos achou e nos libertou, nós devemos viver como homens e mulheres livres do pecado. John Owen, um teólogo puritano, advertia com severidade contra qualquer noção de fé que não produza mortificação do pecado. Ele afirma que, se o pecado não for mortificado, ele mortificará você. Não existe trégua possível entre o crente e o pecado. Ou seja, para John Owen, a mesma graça que justifica é a mesma graça que renova, é a mesma graça que traz restauração. Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma. E ele se declara prisioneiro de Cristo. Mesmo sendo prisioneiro romano, as algemas de Roma não tinham sentido algum para ele, não tinha importância alguma, mas ele se alegrava em ser prisioneiro de Cristo. O texto que nós lemos nos mostra que, como pessoas que declaramos termos sido libertas por Cristo, devemos viver uma vida de integridade, uma vida realmente livres do pecado. Uma vida realmente libertos da escravidão do pecado. Mas como viver essa nova vida em Cristo? Como eu, como cristão, devo viver essa nova vida em Cristo? Em primeiro lugar, Paulo vai me dizer que nós devemos rejeitar o modo de vida dos ímpios. Acompanhe comigo os versos 17 a 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com rapidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo, depois de trazer uma exposição doutrinária dos versículos 7 ao 16, ele volta agora, a partir do verso 17, a exortar os irmãos. A carta de Efésios é mais ou menos como a carta de Romanos. Nos 3 primeiros capítulos, o Paulo vai trazer uma base doutrinária. E a partir do capítulo 4, ele vai trazer uma base mais prática. E aqui no capítulo 4, ele começa: rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Paulo, ele já informa, chamando os irmãos a andarem de acordo com a vocação pela qual foram chamados. Paulo exorta os irmãos a andarem de acordo como eles aprenderam de Cristo. Então, Paulo, a partir do verso 17, ele faz um retrato de como era a vida anterior dessas pessoas, dos ímpios, das pessoas que não conheciam a Cristo, e como é que eles não deveriam viver mais.
Podemos dizer que o intuito de Paulo é de exortar a igreja pela pureza cristã e a santidade de vida. Paulo está aqui relembrando aos Efésios como é que eles viviam. E ele começa assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Ou seja, ele está dizendo, digo e testifico, enfatizando a fala dele. E ainda mais, ele diz isso que testifica no Senhor. Ou seja, sou eu, Paulo, sendo usado por Deus a falar o que Deus quer falar a vocês. Paulo está aqui afirmando algo que ele faz constantemente, o que ele diz e faz, e testificando algo que o próprio Deus está falando para ele dizer. E ele continua: não andeis mais como também andam os gentios. E esse não andeis aqui não é uma opção. Quando Paulo coloca aqui não andeis, ele não está dando a opção aos Efésios de andar ou não como os gentios. Aqui é uma ordenança. Paulo está aqui ordenando para que as pessoas não andem mais como gentil. Não trata apenas de uma escolha. Eu posso andar como gentil ou posso não andar como gentil. Não, Paulo não está dando essa escolha. Paulo está falando assim: não andem. Vocês, como cristãos, não devem andar como gentios. E ele vai retratar como é que os gentios andam. E a primeira atitude que ele vai falar, retratar dos gentios, é que ele anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. E quando Paulo fala da vaidade dos seus próprios pensamentos, ele está falando assim da inutilidade dos pensamentos dessas pessoas. O pensamento daqueles que são contrários à palavra de Deus. O pensamento dos ímpios é um pensamento inútil, um pensamento sem valor. A vaidade de um homem sem Deus é inútil. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está falando dessa inutilidade desse pensamento sem Cristo. Quão inútil é o pensamento sem Cristo? Quão inútil é o pensamento da pessoa que não tem Cristo em sua vida? Apenas futilidade. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele continua: uma vez que esse pensamento deles é inútil, eles têm obscurecido os seus entendimentos. Ou seja, eles estão cegos espiritualmente. Eles não conseguem enxergar nada da frente deles. Eles não conseguem ver a verdade, por mais que esteja escancarada na frente deles, por causa que o seu entendimento está obscurecido. O apóstolo está dizendo que eles escolheram viver dessa forma. Logo que eles escolheram viver na vaidade dos seus próprios pensamentos, eles ficam cegos espiritualmente e assim não conseguem enxergar a verdade, que é clara, que Cristo é essa verdade. E ele continua: tais homens que estão alheios, eles estão vivendo na vaidade dos seus próprios pensamentos, se tornaram cegos por causa disso, eles estão alheios à vida de Deus. Ou seja, Deus não faz parte da vida desses homens e dessas mulheres. Paulo está dizendo aqui: eles escolheram viver na vaidade dos seus próprios pensamentos. Por causa disso, eles têm o seu entendimento obscurecido. Logo, eles estão alheios à vida de Deus. Eles não conhecem o que é viver com Deus. Eles não sabem o que é ter vida com Deus. São incapazes de enxergar a miséria em que se encontram. São incapazes de enxergar que são pecadores e carecem da graça de Deus. São incapazes de reconhecer quem são e quem Cristo é. Não se trata de falta de capacidade racional, mas de cegueira moral e espiritual. O entendimento de tais pessoas está afetado por causa do pecado. E porque eles estão afetados por causa do pecado, eles estão alheios à vida de Deus. Eles estão separados dessa vida com Deus. E o resultado disso é que, por causa dessa ignorância deles, eles vivem por causa da dureza do seu coração. O coração deles é duro. É um coração que não dá espaço para Cristo. Tais homens e mulheres têm o seu coração duro, obscurecidos de entendimento. Paulo vai continuar aqui no verso de 9: os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Paulo faz um paralelo aqui com o que ele falou lá em Romanos, no capítulo 1. Deus se entregou às suas paixões,
Aqui Paulo fala que esses homens eles se entregaram para viver as suas paixões. Tais homens eles se entregaram para viver estas paixões. Paulo não apenas descreve o comportamento pecaminoso dos ímpios, mas também mostra o estado espiritual no qual ele se encontra. No Salmo 14, nós vemos o salmista dizer que o nécio diz em seu coração, não há Deus. E uma vez que não há Deus, não há lei. E uma vez que não há lei, tudo me é permitido. Tudo eu posso fazer. Ao olharmos para esse cenário, ao olharmos o cenário atual da nossa sociedade, vemos as mesmas características descritas por Paulo para aqueles que ali se encontravam em Éfeso. Homens e mulheres que vivem alheios da vida de Deus. Homens e mulheres que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Homens e mulheres que vivem a vida como bem querem. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos vivem a vida como querem. E pior ainda é que homens e mulheres também têm se levantado dizendo como serem certos do Senhor para praticar todo tipo de pecado. E pregar que as pessoas podem viver de acordo com elas bem quiserem. A Bíblia deixou de ser a palavra de Deus para apenas conter a palavra de Deus. O que pode ser a palavra de Deus para você, para mim não pode ser. Então, uma vez que você considera isso a palavra de Deus, ok, legal para você, mas para mim não é. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós devemos pregar isso constantemente. A Bíblia não é apenas um livro escrito por humanos que pode conter a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. E uma vez que ela é a palavra de Deus, tudo que está escrito nela é verdade. E uma vez que tudo que está escrito nela é verdade, o meu pecado é confrontado, eu preciso me libertar do meu pecado. E a única maneira que eu consigo me libertar do meu pecado é me entregando a Cristo e vivendo para Cristo. O andar do homem sem Deus é como alguém que caminha num deserto, guiando-se por uma bússola quebrada. Ele anda, se esforça, faz planos e acredita estar no caminho certo. Mas quanto mais avança, mais se perde. Há movimento, mas não há direção. Há esforço, mas não há destino. A vida do cristão sem Cristo, a vida do homem sem Cristo, é um caminhar sem destino. É uma vida sem sentido. E como cristãos, a primeira atitude que Paulo vai nos mostrar aqui é que nós devemos rejeitar o modo de vida dos ímpios. Uma vez que Paulo nos mostra que devemos rejeitar o modo de vida dos ímpios, a segunda característica que nós devemos encontrar aqui no texto é que devemos ter Cristo como a verdade. Versos 20 a 21. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo é a verdade em Jesus. Após mostrar o caminhar dos ímpios e ordenar aos cristãos que não andem mais como os ímpios, a partir do verso 20, Paulo vai mostrar que a vida cristã não consiste apenas em abandonar essas práticas pecaminosas, mas vai muito além de uma mudança para uma mudança de comportamento. Ela consiste em aprender a Cristo. E aqui a gente tem que entender que Paulo está colocando que aprender sobre Cristo, mas é aprender a Cristo. Porque a gente pode ver diversas pessoas que sabem sobre Cristo. Sabem que ele nasceu, quando ele nasceu, que ele morreu, quem foram seus pais, sabe dos milagres que ele fez, porque eles têm conhecimento sobre Cristo, mas não conhecem a Cristo. Conhecer a Cristo é muito mais do que um conhecimento intelectual de quem Cristo foi. Conhecer a Cristo é muito mais do que saber os milagres que ele fez.
Conhecer a Cristo é muito mais do que falar o que ele falou. Conhecer a Cristo é ter um relacionamento profundo, íntimo e sincero com Ele. E é isso que Paulo está falando aqui. Não se trata de apenas um conhecimento intelectual, mas de um conhecimento de caminhar lado a lado. Um conhecimento pessoal. Um conhecimento íntimo. Calvino, ao comentar esse texto, afirma que Cristo não pode ser separado da sua eficácia transformadora. Onde ele é verdadeiramente conhecido, ali ocorre renovação de vida. Para Calvino, conhecer a Cristo e permanecer no pecado é uma contradição insolúvel. O objetivo de Paulo aqui é mostrar que, uma vez que eles conheceram a Cristo, eles não apenas conheceram sobre Cristo, eles deviam viver este relacionamento com Cristo constantemente. Paulo mostra que os efésios aqui eles não fizeram apenas uma apropriação de conhecimento intelectual, mas eles se apropriaram do relacionamento com Cristo. Eles andaram com Cristo. E aí no verso 21 ele vai falar assim: se é de fato que o tendes ouvido, neles foste instruído. E aqui Paulo ele não está duvidando se eles foram ou não alcançados por Cristo, mas ele está afirmando que eles foram alcançados por Cristo. Olha, uma vez que vocês ouviram Cristo, uma vez que vocês foram instruídos sobre Cristo, não é algo que vocês não tiveram conhecimento, não é algo que vocês não foram instruídos. Sim, vocês foram instruídos, vocês aprenderam a Cristo. E uma vez que vocês aprenderam a Cristo, vivam como um seguidor de Cristo. Viva como um discípulo de Cristo. Somente quem é discípulo de Cristo pode ter esse relacionamento íntimo com Cristo. Somente quem é discípulo de Cristo pode se relacionar com o nosso Senhor. Não há como eu dizer que eu sou discípulo e não ter esse relacionamento com Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês conheceram a Cristo, vocês se tornaram discípulos dele. Então não andem mais como os ímpios, mas vivam como discípulos de Cristo. Os cristãos de Efésios não tinham ouvido apenas a mensagem, mas eles conheceram a Cristo. E assim eles aprenderam de Cristo, eles aceitaram a Cristo. E entenderam que Cristo é a verdade. É Cristo quem é a verdade. E o verso 21 vai dizer no final: segundo é a verdade em Jesus. A nossa verdade é Cristo Jesus. Em uma sociedade onde a verdade é relativa, nós como cristãos devemos dizer que a verdade é absoluta. E essa verdade que é absoluta é uma pessoa, Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nossa verdade. O próprio Jesus vai afirmar lá em João capítulo 14, 16, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sendo Ele a verdade, não há outro meio de nos achegarmos a Deus. É a verdade que nos liberta do pecado. É a verdade que nos santifica. Cristo é a nossa verdade. Cristo é quem nos libertou do pecado. Cristo é quem nos santifica. E uma vez que nós fomos alcançados por essa verdade, o propósito das nossas vidas é mudado. A verdade de Deus e o seu propósito é que deve dominar os nossos corações. E essa verdade, ela tem implicações. Ela nos transforma, ela nos regenera. Nossas vidas, elas não são mais obscurecidas por causa da nossa falta de entendimento. Nossas vidas não são, nossos olhos não estão mais obscurecidos por causa da vaidade dos nossos pensamentos. Nós fomos alcançados por Cristo. Nós aprendemos a Cristo, não somente sobre Cristo. E aprender a Cristo requer mudança de vida. Aprender a Cristo é declarar que Ele é a verdade. E é seguir essa verdade. É viver para Cristo.
A terceira e última característica desse viver novo em Cristo, se uma vez a gente tem que rejeitar o modo de vida dos ímpios, temos que ter Cristo como verdade. Por fim, Paulo fala que nós devemos nos revestir do novo homem. Versos 22 a 24. No sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. E vos revestais do novo homem, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo ele traça a diferença entre o ímpio e o cristão. Paulo mostra que Cristo é a verdade. Paulo mostra que, como servos do Senhor, discípulos de Cristo, nós conhecemos a Cristo e nós temos relacionamento com Cristo. E agora Paulo ele vai nos exortar a nos vestir deste novo homem. E Paulo ele começa o verso 18 a 22, mostrando a primeira característica, a primeira atitude que nós devemos fazer é de nos despir, nos despojar do velho homem. E esse despojar aqui é uma ação pontual. Não é uma ação que eu posso fazer quando eu quiser. É como se Paulo estivesse falando assim, olha, tirem a roupa suja e joguem fora. Mas não é uma ação que eu tirei a roupa suja, aí eu vou pegar ela aqui agora e eu vou colocar de novo. Não, se trata de algo que acontece uma única vez. Não é algo que eu vou fazer de constante vezes. Não é algo que eu vou fazer repetidas vezes, mas é algo que eu vou fazer uma única vez. Eu vou tirar essa velha roupa e jogá-la fora. Esse despir se trata de uma ação única. Esse ato é algo que não pode ocorrer. Não é um cristão que hoje eu estou aqui dentro da igreja, então eu estou despido do velho homem, mas quando eu saio da igreja, eu vou colocar a minha velha roupa, a velha do velho homem, e viver como um ímpio. Não, é algo que eu tirei, eu não tenho mais como usar, eu não posso mais usar. Não tem como mais eu usar. Diferente dos ímpios. Os ímpios, eles continuam na prática do pecado. Eles continuam a viver como escravos do pecado. Eles continuam na prática da iniquidade. E esta prática os leva à destruição. Como cristãos, uma vez que nós tiramos essa velha roupa, não temos como colocar novamente. Além de despir do velho homem, a segunda característica que o Paulo fala que nós devemos ter é de renovar a nossa mente. Verso 23, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento. E esse renovar de mente é um processo contínuo. É algo que acontece constantemente. Não é algo que é pontual, mas constantemente nós devemos renovar a nossa mente. E é algo que nós somos passíveis nessa renovação da nossa mente. Porque essa renovação de mente é uma ação do Espírito Santo em nossas vidas. E essa renovação da mente acontece através da leitura da palavra, da oração. Mas eu só consigo ter a mente renovada lendo as Escrituras e orando se o Espírito estiver dentro de mim. Porque se o Espírito não estiver dentro de mim, eu só seria mais um que teria um conhecimento intelectual sobre a Bíblia, sobre tudo que a Bíblia relata, mas que talvez não seja verdade para mim. Logo, essa transformação, esse renovar da mente, é algo que é uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso não significa que a gente tem que ficar sentado esperando o Espírito agir. Não, mas significa que a gente tem que ler as Escrituras, meditar nela dia e noite, vir à igreja, ouvir mensagens, louvar, orar ao Senhor, para assim a nossa mente ser renovada. Palavra quem afirma que a santificação começa na mente, pois é ali que a verdade de Deus governa e transforma todo o ser. Nós somos santos, mas ainda não. Somos santos porque nosso Deus é santo, mas a nossa santidade ainda não está completa. Seremos santos completamente na glória. Isso não significa que eu não deva viver como alguém que é santo. Eu tenho que viver em santidade.
E esse viver em santidade requer que eu mude a minha mente constantemente. O próprio apóstolo Paulo vai falar em Filipenses capítulo 8 que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. Nós devemos pensar nas coisas que são celestiais, nas coisas que glorificam a Deus, nas coisas que trazem glórias ao nome de Deus. Em Romanos 12, Paulo também vai dizer assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em uma mente renovada, deve haver espaço apenas para virtude e excelência. Em uma mente renovada, só deve haver espaços para aquilo que agrada a Deus. Não existe vida cristã saudável sem uma mente renovada pela verdade. Uma vida guiada pelas emoções sem doutrina é apenas superficialidade espiritual. Por fim, Paulo fala aos Efésios que, uma vez que vocês se inspiram no velho homem, que vocês renovaram as suas mentes, vistam-se do novo homem. Verso 24: e vos vestis do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. E assim como Paulo disse, para despir ser uma ação única, o se revestir do novo homem também é uma ação única. Eu não posso me vestir com o novo homem e estar fora da igreja e não estar vestindo esse traje de novo homem. É uma ação pontual e única. Assim como eu despir-me do velho homem e jogar fora as roupas do velho homem, o me vestir do novo homem é uma ação pontual, a qual eu começo a viver e continuo a viver nele para todo sempre. Não é uma opção, hoje eu vou me vestir do novo homem e amanhã eu vou estar vestido do velho homem. Não, é algo que eu faço uma única vez e pronto. Não há como eu me despir novamente. Em Lucas capítulo 9, 23, Jesus disse que aquele que quer segui-lo, aquele que quer tornar-se seu discípulo, deve negar a si mesmo, dia após dia, tomar a sua cruz e segui-lo. Vestir-se do novo homem é isso, é negar a si mesmo todos os dias e viver para Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, 7, Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se somos de Cristo, se somos novas criaturas, nós devemos viver como novas criaturas. Não somos mais escravos do pecado, mas fomos libertos pelo sangue de Cristo. E como cristãos, nós devemos viver para Cristo. Como Paulo vai dizer lá em Filipenses também: para mim, o viver é Cristo. O meu viver tem que ser Cristo. O viver deste novo homem é Cristo. A vida deste novo homem é Cristo. Os olhos deste novo homem estão apontados para Cristo. Fomos separados por Cristo e salvos pelo seu sangue. E como homens e mulheres santos separados, nós devemos viver como homens santos, como servos do Senhor. Ninguém que foi tirado de um campo imundo, lavado e vestido com roupas novas, voltaria voluntariamente a vestir as suas roupas sujas que foram jogadas fora. Se isso acontece, é porque a pessoa está mostrando um desprezo pela limpeza. É porque a pessoa está mostrando rebeldia. Assim somos nós. Se uma vez nós dizemos que fomos alcançados por Cristo e voltamos à prática do pecado, nós estamos nos rebelando contra Cristo. Nós estamos desprezando tudo que Cristo fez por nós. Concluindo, em 1 João, capítulo 2, verso 6, o apóstolo João vai nos dizer que aquele que está em Cristo
também deve andar como ele andou. Se digo eu sou de Cristo, se digo que o sangue de Jesus me lavou, devo viver conforme ele viveu. Assim como Paulo exortou os irmãos em Efésios, de Éfeso, para viver uma nova vida em Cristo, nós também somos exortados hoje para viver de acordo com essa nova vida em Cristo. Assim como Paulo nos exortou os efésios a não andarem como os cristãos, como os ímpios. Assim como Paulo ordenou para que eles não andassem como os ímpios andam. Nós também somos ordenados hoje a não andar como os ímpios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus. Como pessoas salvas e regeneradas, devemos rejeitar todo modo de vida dos ímpios, marcada pela vaidade dos seus pensamentos e pela cegueira espiritual a qual eles se envolvem. É necessário termos Cristo como uma verdade absoluta, que deve moldar as nossas vidas, que deve ser o meio pelo qual nós vivemos. Como eu disse, infelizmente, hoje, há muitos que se levantam e pregam que você não precisa de mudança de vida. Pregam que Deus é amor, mas não pregam que Deus é justiça. Pregam que você não precisa se libertar dos seus pecados, que você não precisa se despojar do velho homem. Venha como está, permaneça como está, siga a sua vida como está. Nós vivemos em um país que se diz cristão, mas esse cristianismo é apenas nominal. Não há mudança de vida. E nós podemos dizer, olhando para o que é cultura no nosso país, o que mais nós ouvimos é que o Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. E o que é o carnaval se não a festa da carne? Nós vemos no nosso país onde parada gay é algo que é pregado, tem que ser feito e está tudo certo. Nós vivemos um país onde o que é errado se tornou certo e o que é certo se tornou errado. E quando você defende o que é certo, você muitas vezes é criticado, você é até mesmo denunciado, você é preso, porque o certo agora é errado e o errado é certo. Mas é um país que se diz cristão. Um país onde muitos políticos se levantam e se dizem cristãos, mas a gente vê a nossa política como está hoje. Uma política totalmente entregue às suas paixões. Homens e mulheres vivendo para as suas paixões. Se esquecendo que o nosso viver é Cristo. Esqueceram de dizer o que Paulo diz. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer, lucro. Homens e mulheres que não estão dispostos a morrer por Cristo. Homens e mulheres que não se levantam para defender a Cristo. Que possamos ser diferentes. Que possamos olhar para o que Paulo disse aqui e vivermos como cristãos verdadeiros. Viver Cristo de verdade. Negar o nosso eu para viver a Cristo. Tomar a nossa cruz, por mais pesada que seja, e seguir a Cristo. Dizer como Jó, te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço, de lado a lado, como te voltar. Que possamos andar lado a lado com Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém?